Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é a nossa aula de matemática número 42. E aí, você já conseguiu fazer as suas continhas de adição ou de mais, como a gente já conversou? Sim, mas onde será que a gente consegue encontrar essas continhas por aí? Será que eu olho na parede e tem os números montados? Será que eu olho nas coisas e tem lá os números apenas e eu vou lá e somo? Não, né? A gente encontra essas continhas nas situações problemas, ou seja, aquilo que eu tenho que resolver, pensar. Quando eu vou no mercado, quando eu ganho uma coisa, daí eu já tinha. Então, essas situações ou esses probleminhas que a gente pensa, é aí que a gente encontra essas continhas no nosso dia a dia. É claro que na escola, às vezes, a gente vai fazer mais, né? A gente vai ter lá os números, a conta montada e eu vou lá e vou fazer. Por quê? Porque eu preciso treinar a fazer elas. Mas eu encontro no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Nessa vivência, eu encontro através dessas situações problemas. E é através disso que nós vamos ter a nossa aula de hoje. Para a nossa aula, eu vou precisar que você pegue o material para a contagem. A prof tem aqui grãos de feijão, mas você pode pegar qualquer coisa. Nós vamos precisar de 20. Então pode ser assim, lápis de escrever, lápis de cor, giz, pedrinha, qualquer coisa que somando você tenha lá 20 que você possa pegar. Pode ser pecinha de montar, às vezes aqueles Lego mesmo. Então qualquer coisa que você tem que você possa contar. Combinado? Muito bem. E junto com isso, eu vou pedir para que você participe da aula da prof. Não adianta só você ficar olhando, tentar contar na cabeça, não. Pegue agora, porque justamente a prof pensou o que para você treinar o seu cérebro, para que lá na frente você consiga fazer sem material, não é? E para depois da aula, então você vai precisar do caderno, lápis de escrever, da borracha, lápis de cor e todo esse material aí que você já utiliza para pôr a mão na massa. Então vamos lá? A prof trouxe aqui uma imagem. E nessa imagem, você vai me dizer quais são os elementos que você vê nela. O que você encontra nessa imagem? Nós temos professora, nós temos criança, o que mais? O que elas estão fazendo? Elas estão jogando alguma coisa, estão jogando bola, né? E o que mais que a gente vê? Ah, as crianças estão torcendo. E o que mais? Ah, nós vemos o que aqui? A pontuação delas. Você consegue dizer o nome dessas equipes? Sim, nós temos o quê? Águias, falcões. Muito bem, todas essas coisas a gente vê nessa cena. E você sabe dizer o que representa os números que aparecem aqui? Então nós temos aqui dois números bem grandes, o 5 e o 3. E o que significa esse 5 e esse 3? Ah, o placar, né? E quantos gols foram marcados aí? Quantos gols a equipe Águia marcou? 5. E quantos gols a equipe Falcão marcou? Olha aí, 3. Muito bem, 5 e 3. E agora, quantos gols na partida toda foram montados? Vamos olhar de novo aqui, ó, 5 e 3. Quantos gols? Então eu quero somar. Ah, naquela partida foram marcados quantos gols? 5 mais 3. Notem que eu já estou fazendo uma situação problema com vocês, não é? Olha só quantos gols foram marcados nessa partida. Então, eu peguei os números que estão à mostra, aqui no caso o 5 e o 3, e eu estou colocando em uma situação. Então, quanto dá? Então, pegue lá o seu material de contagem. 5 mais 3, quanto vai dar? Pega lá, vai pegar os feijões aqui, ó. 5 feijões e agora mais 3. Juntando tudo, quantos feijões ficaram? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 5 mais 3 eu já sei que é igual a 8. Ah, muito bem. As crianças estão cheias de perguntas sobre a imagem. Será que você consegue responder a elas? Então vamos ver. Aqui, quantos gols o time Águia marcou? Você lembra? 5. E aí, time Falcão? 3. Será que era isso? Vamos conferir? Olha só. Águia, 5 e Falcão, 3. Muito bem. Agora, vamos ver esse menino aqui. Quantos gols o time Águia marcou a mais que o time Falcão?
E aí? E agora? Como que eu resolvo isso? Então, é muito fácil, não é? É só eu pegar o 5 menos 3. E quanto dá? Mas aí, você consegue fazer essa conta? 5 menos 3? Pega lá 5 dedos, ou 5 feijões, 5 que você tem, e abaixa 3. Quantos dedos ficaram em pé? 2. Então, qual é a diferença? De 2 gols. Então, se ali o time fizesse mais 2 gols, terminaria empatado o jogo. Agora, vamos ver se você lembra. Esse menino está perguntando quantos gols foram marcados no total. E aí, quantos foram? 8. Qual teria sido o placar se o time Águia tivesse marcado um gol a menos e o time Falcão tivesse marcado um gol a mais? Meu Deus, que confusão. Então vamos lá, vamos pegar o seu material lá e vamos ver. Quantos gols o time Águia tinha feito? 5. Eu vou fazer no quadro para ficar maior. Então 5. 1, 2, 3, 4, 5. E quantos time Falcão tinha marcado? 3. Aí ele está dizendo assim, se o time Águia não tivesse marcado um gol e esse time de baixo tivesse marcado mais um, quanto terminaria o jogo? E aí, quanto terminou? Olhem lá, 4-4. Poderia dizer que esse jogo terminou empatado? Sim, 4-4. Cada um teria feito 4. Ninguém nem tinha ganho e também não tinha perdido. Hoje, então, a gente vai relembrar como nós resolvemos essas situações, problemas, só que agora com os números um pouco maiores, até o 19. Nós já vimos com números pequenos, né, até o 10, e agora com números maiores. Então, vamos ver. A prof colocou aqui um passo a passo. Quando eu vou ter uma situação, um problema para resolver, eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu tenho que pensar o que está acontecendo, eu tenho que entender. Então, para isso eu vou ler o enunciado. Depois eu vou ter que entender o que está acontecendo nessa situação do jogo ali, não foi? Primeiro vocês fizeram o quê? Leram a imagem, viram o que estava acontecendo. Aí o que foi que aconteceu? A prof fez um probleminha. A gente leu o enunciado, o que a prof estava pedindo, não é? E aí você começou a ir pensando, você começou a entender. Muitas vezes as pessoas, para entender, elas fazem desenho. Olha só, aqui a prof não fez um desenho? Não pegou um material concreto? Também, né? É sempre assim? Não, é só quando precisa, né? Depois eu vou descobrir o que eu tenho que fazer. Qual que é a operação que eu tenho que fazer? Será que é de mais? Será que é de menos? Ou adição e subtração? Aí eu vou resolver e vou ter a minha resposta. Quando eu faço esse passo a passo, eu consigo entender. Então, tudo tem que ser uma coisa de cada vez. Vamos pôr em prática tudo isso que a prof falou. Então, olha só. A prof tem aqui um probleminha. Diz assim, Joana tem 8 laranjas. Ela ganhou mais 3 laranjas da sua mãe. Quantas laranjas Joana tem agora? E aí? O que aconteceu? Eu li, certo? Li o enunciado. Se você, eu não sei o que tem para fazer. Eu tenho que agora fazer o segundo passo, que é o quê? Entender o que está acontecendo. Então, vamos ver. O que a Joana tem? 8 laranjas. A prof desenhou as laranjas aqui. Mas você pode pegar lá com o seu material concreto. Então, pegue lá. 8 grãozinhos de feijão. Eu vou usar sempre o exemplo de feijão, mas é o material que você tem aí. Então, vamos pegar lá. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 grãos de feijão. Tenho aqui. Ou então, como a prof já tem até 8 aqui, não é? Aí, ela foi lá e ganhou mais 3. Então, pega lá mais 3 grãos de feijão. Eu vou desenhar eles, então, aqui. 1, 2, 3. Desenhei eles. Agora, eu vou descobrir o que eu tenho que fazer. Será que é conta de mais ou será que é conta de menos? Você já sabe? Vamos ver? Olha só, Joana tem 8 laranjas e ganhou. Olha só a palavra que está dizendo, ganhou mais 3 laranjas. Se ela ganhou, só pode ser conta do quê? De mais ou de menos? De mais, a palavra ganhou quer dizer que você vai ter mais coisa. Eu ganhei mais dinheiro, ganhei mais comida, eu ganhei mais isso ou aquilo. Então, é de mais
já descobri que eu vou juntar. É continha demais. E agora, então, o próximo passo é o quê? Se eu já juntei tudo aqui, então, se era a minha conta, quantas laranjas ela terminou? Vamos ver? Quanto ficou no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 laranjas. Então, a Joana tem agora 11 laranjas. Viram só como não é tão difícil assim? Nós fazemos esses passo a passos também mais rápidos quando a gente já pegou o jeito, não é? Para ajudar a resolver, a gente usou o que? Um material concreto, algo que me ajude a pensar, né? A ver o que está acontecendo. Mas eu poderia usar aqui também os números, não é mesmo? Se eu fosse usar os números, que número eu teria que usar aqui? 8. E aqui? 3. E agora aqui embaixo eu desenhei as laranjas? Não, eu fiz o número 11. E com isso eu sei a quantidade da minha resposta. E aí, fácil? Difícil? A gente só vai conseguir fazer essas coisas se a gente pôr em prática, se eu treinar. Então vamos lá. Pega lá os seus grãos de feijão, seu material de contagem, para a gente fazer essa próxima situação problema. Vamos apagar aqui, vamos começar de novo. A Gisele, ela ganhou uma caixa com 13 bombons. Então, pegue aí 13 feijões. Eu vou desenhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 bombons. E você 13 feijões aí. A sua avó lhe deu mais 5 bombons. Então, pega mais 5. Vamos ver. 1, 3, 4, 5. Agora, quantos bombons a Gisele tem? E aí? A prof já colocou aqui as ideias para que a gente pudesse fazer. Então, o desenho. Sempre eu tenho que desenhar? Não. Só quando eu precisar, quando a prof pedir. Muitas vezes você já vai direto para o cálculo. Mas como vocês estão aprendendo, a prof pediu o desenho. Esse desenho você vai fazer com feijões mesmo, né? Não precisa lá desenhar 13 bombons ou não. Você pode desenhar bolinhas que representa a sua quantidade. Então vamos ver, olha só. Aqui então eu tenho 13 bombons e aqui 5. Agora eu tenho que descobrir então, já entendi, já desenhei. Agora eu vou descobrir qual é a operação que eu tenho que Se ela ganhou, essa palavra, ela está indicando o quê? Que é continha de mais ou é de menos? De mais. Então, ela ganhou. Então, quantos bombons será que ela vai ter agora? Para eu não precisar desenhar todos esses bombons, como é que eu faço? Através das continhas. Então, eu vou fazer lá 13 mais 5. Ou a continha em pé. 13 mais 5. Lembrem, ó, sinal de mais, sinal de igual, número embaixo de número, ó, 5 é só unidade, eu não tenho dezena. Por isso, então, ela é o quê? Número embaixo de número, unidade embaixo de unidade. Lembram que a prof explicou, quando a mãe vai lá no mercado e ela vai pesar as frutas. Para pesar, ela não pode colocar a laranja e a maçã na mesma sacolinha. Ela tem que fazer o quê? Primeiro as laranjas, depois as maçãs. É a mesma coisa que acontece aqui. Unidade embaixo de unidade, cada um no seu quadrado. Então, vamos ver. 13 mais 5. Aqui também, ó, de trás para frente, ó. 3 mais 5, 8. 1 mais 0, 1. 13 mais 5 igual a 18. Junte lá o seu material concreto e veja se tem 18. Sim, e agora, então, eu faço o último passo, que é o quê? Eu dar a resposta. Então, ó, aqui eu desenhei, ó, os 13 feijões, agora mais 5, igual a 18. Gisele tem, então, 18 bombons. Fácil? Vamos ver, vamos para o último probleminha. Agora, a Maria, ela tem 7 figurinhas. Então, pegue lá 7 material de contagem seu. Eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora,
O Mário, ele tem 6 figurinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eles resolveram juntar, contar quanto eles têm juntos. E aí? Agora, já sei, já desenhei, já imaginei o que aconteceu. Eles querem juntar aquelas figurinhas. Então, eu quero deixar tudo isso aqui junto. Quantas figurinhas, então, eles têm? E aí? Que conta eu tenho que fazer? Eles estão perdendo? Não, eles estão juntando, então eles estão somando. A minha conta agora vai ser de mais de novo. Então, se for para eu fazer com o número, ficou como? 7 mais 6. Quanto ficou? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Ficaram. Então, eles têm juntos 13 figurinhas. Então, olha só, o desenho, a conta e a resposta. Eles têm juntos 13 figurinhas. Gostaram dessa aula? Gostaram de resolver algumas situações, problemas? Viram só? Não é tão difícil assim. Eu só apenas tenho que fazer o quê? Prestar atenção no que eu preciso fazer, montar a continha ou desenhar e assim vai ficar bem fácil. Capriche agora na sua atividade e até a próxima aula!